Olá, turminha, tudo bem? Então, eu sou o professor Welles, da disciplina de Ciências, e durante todo esse período da quarentena vamos ficar aqui, juntos. Isso mesmo, aqui na tela do seu celular, do seu computador, da sua TV, enfim, juntos, para levar conhecimento prático, rápido e divertido. Na aula de hoje vamos estudar, vamos rever todos os conteúdos que vocês já viram em sala de aula, junto aos seus professores. Para isso, é necessário que você fique bem tranquilo, Escolha um cantinho aí da sua casa, pode ser a sala, pode ser seu quarto, enfim, um lugar agradável para você poder absorver melhor esse conhecimento. Mas não esqueça de levar para esse cantinho a sua bússola. Aqui, ó, a nossa bússola, o livro didático, ele vai permear todo esse conhecimento, ele vai te ajudar na exploração dessa matéria tão linda que é a ciência. E também não esqueça do seu caderno, do seu post-it, da sua caneta, do seu lápis, da borracha, enfim, todo o material pelo qual você vai precisar para aprender, tá certo? Embarque nessa viagem comigo. O tema da aula de hoje está aqui, o planeta Terra, a estrutura do planeta e a litosfera. É o capítulo 1 do seu livro. Antes de começarmos, eu gostaria de deixar essa frase do dia para você. A vitória está sempre ao redor daqueles que não param de lutar. Uma frase linda que eu encontrei, Eu não consegui descobrir quem é o autor, mas achei bacana e trouxe para vocês. Veja que ele diz assim, olha, a vitória está sempre ao redor daqueles que não param de lutar. Ou seja, estamos lutando constantemente, o mundo está lutando contra o vírus. Mas tenha certeza que no amanhecer a vitória estará garantida, porque nós não vamos parar de lutar, vamos continuar sempre evoluindo. Por isso, eu desejo bons estudos. Aqui, nós vamos ter algumas habilidades que a gente vai ter que desenvolver durante a aula de hoje. A habilidade 11 pede para você identificar diferentes camadas da estrutura do planeta, como a estrutura interna, a atmosfera, e suas principais características. Na habilidade 12, ele pede para você identificar diferentes tipos de rochas, relacionando a formação de fósseis às rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos. Nessas duas habilidades vai dar aí o segmento da aula de hoje. Essas duas habilidades vão nos ajudar a compreender melhor como se dá esse processo da estruturação da Terra. No Para Pensar, eu coloquei aqui uma indagação. Como vocês acham que é a estrutura do planeta? Já pararam para pensar? Possam? A estrutura do planeta Terra é exatamente assim. Veja que eu peguei uma imagem que ela está toda fatiadinha, Você consegue identificar algumas dos nomes dessas estruturas? Vamos ver cada um, sempre do centro para fora. Está aqui. Lá no centro da Terra, nós temos o núcleo interno. Ele é feito de ferro sólido. Ou seja, a pressão, já que a Terra é uma esfera, a pressão vai fazendo com que esse ferro fique cada vez mais sólido. Esse é o núcleo interno da Terra. Na parte um pouquinho mais externa, que a gente chama de núcleo externo, ele também é feito de ferro. Só que o ferro aqui, ele não é tão sólido quanto no núcleo interno. Ele é um pouquinho mais derretido. Tá claro isso? Vamos seguindo. Aqui, grudado, no núcleo externo, nós temos o manto interno. Ele envolve esse núcleo, ele é formado principalmente de silicato de magnésio e ferro, Ele é pastoso, ou seja, ele é maleável, ele é mole. Tá claro isso? Vamos seguindo, porque nós também temos o manto externo e na camada onde nós pisamos, habitamos, nós temos a crosta, que também pode ser chamada de litosfera. Compreenderam a estrutura dessa Terra? Veja, eu tenho o núcleo interno, o núcleo externo, que envolve o núcleo interno, o manto, que você vai ter o manto interno e externo, que envolve o núcleo, e a crosta terrestre, que envolve todas essas outras estruturas. Tá claro isso? Vou seguindo. Agora vamos passar, pontualmente por cada uma delas. Crosta é a camada mais superficial. A crosta terrestre começa logo acima do manto e é também chamada de litosfera. Você pisa nessa crosta terrestre, nós pisamos nessa crosta terrestre, É uma superfície sólida onde se localiza aí os continentes
e o oceano. A espessura da crosta terrestre varia entre 20 a 60 quilômetros, ou seja, a grossura dessa crosta varia entre 20 a 60 quilômetros. Só para você ter uma noção do que é isso, né, um mais ou menos, é como se você fosse de Itabaianinha até a cidade de Estância. A distância de uma cidade para outra, né, vai permear mais ou menos uns 52 quilômetros de Itabaianinha e Estância. E aí a grossura dessa crosta ela tem entre 20 a 60. Né? Lembrando que, para atingir um ponto mais profundo dessa Terra, nós teríamos que imaginar um percurso muito maior. Ou seja, se eu comparasse a espessura da crosta até o núcleo da Terra, ele dá 6.371 quilômetros. Ou seja, se isso fosse comparado, você vai perceber que a crosta terrestre é fininha em relação aos outros. Tá claro isso? Então vamos lá, vamos para o manto. O manto é a camada mais intermediária, né? Dessa esfera chamada Terra. Né? Ela trata-se de uma camada bem pastosa. Vocês viram que ela era maleável, né? Assim, possui aí um constante movimento. Essas camadas envolvem o núcleo e tem cerca de 2.900 quilômetros de profundidade. Sua temperatura varia de 1.000 a 3.000 graus Celsius, a depender da profundidade em relação ao núcleo. Ou seja, quanto mais próximo do núcleo, mais quente. Quanto mais distante do núcleo e próximo da crosta, um pouco mais frio. Por isso que ela varia aí, certo? Entre 1.000 a 3.000 graus Celsius. Ela é formada, né, por rochas que a gente chama de rochas derretidas, né, o qual nós chamamos de magma. É aquele magma, não é aquela lava que sai dos vulcões que a gente vai aprender um pouquinho mais à frente. Essa, por sua vez, é rico em silicato de magnésio e ferro. Quando um vulcão ele entra em erupção, ele vai lançar para fora esse magma, né, que ao resfriar, ele transforma-se em um bloco de rocha, e quando junta a crosta, torna-se a litosfera. Tá claro isso? Ou seja, aquele vulcão jogando todo aquele material para fora, ele vai resfriar, que vai ficar ali junto com a crosta e vai virar a camada da litosfera, as rochas, para ser mais preciso. Vamos seguindo? Vamos agora para o núcleo da Terra, o meio, a parte central do nosso planeta. Composta de ferro e níquel, ele tem cerca de 3.400 quilômetros de espessura, dividido em duas partes, né, que nós já vimos logo no início, o núcleo interno e o núcleo externo. O interno, ele é um imenso cristal de ferro, né, sólido, bastante rígido. Já o núcleo externo, ele é líquido, pois é formado aí de ferro derretido. Tranquilo até aqui? Já sabe identificar cada camada do nosso planeta? Tá tranquilo? Então vamos seguindo. Aqui eu quero deixar fique atento. Qual a ciência que estuda a evolução da Terra desde a sua formação há cerca de 4,5 bilhões de anos até os dias de hoje? Qual é a ciência que você acha que é? Posso revelar? Se você falou geologia, parabéns, você acertou. É realmente a geologia a ciência que vai estudar toda essa camada, as camadas da Terra, né? E foi ela que classificou e descobriu nessas temperaturas, se ela é sólida, se ela é pastosa, enfim. É a geologia que vai fazer isso, tá certo? Aqui nós vamos ver a Terra também camadas, só que de uma maneira diferenciada. Nós vamos interpretar, né, os seus vários tipos de camada na região da biosfera, tá? A região que tem vida. Então, você tem aqui, olha, a atmosfera, que é a camada de ar do nosso planeta, né? Ela também vai ser dividida em outras camadas, tá? Como a estratosfera, ionosfera, mesosfera, enfim, é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Depois, você vê aqui a hidrosfera, que é o conjunto de toda a água existente no planeta. Água do rio, mares, lagos, vapor de água, porque eu tenho a umidade da água, né, dissolvida no ar, eu tenho moléculas de água dissolvida no ar, né? Águas de geleiras, de oceanos, águas subterrâneas, aquelas que a gente capta ali no poço, na cisterna, como você queira imaginar. Está compreendendo mais ou menos? Isso tudo compõe a hidrosfera, né? E a litosfera, professor, quem é? A litosfera é formada por rocha e solo. É a camada dura do nosso planeta, sólida do nosso planeta.
né? E aqui em vermelho, você pode ver que ele está em vermelho e está em destaque. A biosfera. O que é isso? É o conjunto, é o local que vai englobar todas essas camadas e vai permitir que a vida aconteça. Tá entendendo mais ou menos isso aqui? É a região do planeta que é possível existir vida. É na biosfera que eu vou ter a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera, tudo grudada para promover essa vida. Tá claro isso? Aqui nós temos a litosfera em detalhes. Formada a partir do resfriamento do magma, as rochas possuem diversos minerais como quartzo, feldspato e mica. Nesse momento vocês visualizam aí uma rocha de granito. Essa rocha utilizada em bancadas de pia, de mesa, né, entrada de portas. Aqui você visualiza aí colorações diferentes. A parte branca é o quartzo, já a acinzentada é o feldspato e a preta, a mica. Os cientistas, para entender melhor esse material, eles fazem testes. Eles analisam a dureza do material, eles analisam a coloração do material e eles analisam o brilho desse material. Só assim eles classificam que tipo de rocha é e para que ela serve. Nesse quesito aqui, o quartzo, por exemplo, ele vai servir para a fabricação de vidros. Areia é quartzo. E aí a areia, ao ser derretida em fornos superaquecidos, ela vai virar como se fosse uma lava, né? E depois, ao resfriá-la e moldá-la, torna-se o vidro. Já o feldspato ele é utilizado muito nas indústrias das cerâmicas. Aqui a mica. A mica, apesar de você ver aqui um ferro de passar, não vai produzir ferro. Porém, a resistência, que é um equipamento que está dentro dela, tem mica. Ou seja, a mica, ao entrar em contato com a energia elétrica, ela absorve e transforma-se em calor e ela mantém esse calor lá dentro por mais tempo. Tá claro isso? As rochas podem ser classificadas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas, elas vão se resfriando com o tempo. A lava vai se resfriando e ela vai se solidificando. Essas rochas podem ser representadas, por exemplo, como o granito que você já viu. Mas nós temos também o basalto aqui, ó. Ela serve para calçamentos de praças, de ruas, de calçadas. Ela é muito resistente. Já as rochas sedimentares, o nome já está dizendo, sedimentos, ou seja, são fragmentos de rochas magmáticas ou ígneas que ao longo do tempo vai sofrendo desgastes, ou seja, o meio ambiente a partir dos processos erosivos, como, por exemplo, os ventos, que é a erosão eólica, a erosão pluvial, que é a água das chuvas, e a fluvial, que é a água dos rios. Quem aqui nunca ouviu falar daquela frase, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim? Pois é, esse material vai sofrendo aí desgaste a partir da ação do próprio tempo. Sem contar também que o sol também contribui bastante por causa da temperatura. E esses fragmentos vão se quebrando e ela sai de um ponto mais alto e se deposita no ponto mais baixo e a partir daí ela vai se compactando ali, uma vai ficando sobre a outra. Por isso que você vê aqui nessa imagem essas linhas aqui. São rochas muito mais soltas. Já a metamórfica, ela é uma magmática ou uma sedimentar. Por exemplo, nesse momento você visualiza aí o mármore. O mármore é um calcário que é uma rocha sedimentar. A metamórfica, o nome já está dizendo, ela sofre uma metamorfose, ela sofre uma transformação. Essa transformação ela se dá a partir da temperatura e da pressão. Tá claro isso? Vamos para um tópico bem importante, os fósseis. Quem aqui nunca assistiu Jurassic Park, né? E se não assistiu, assistam lá, tá? Esse cara aqui é um dos dinossauros que viveu no passado, né? O nome dele é Tiranossauro. Ele pertenceu ao grupo, né, dos dinossauros que viveram na Terra durante 150 milhões de anos. Há 65 milhões de anos, quase todos desapareceram, ou seja, foram extintos. E aí você se pergunta por que, né, nós sabemos de tudo isso. Será que isso é verdade? O estudo com os dinossauros nos dá uma forte evidência de que os seres vivos vêm passando por várias transformações ao longo do tempo. Essas mudanças que ocorrem nas populações de seres vivos fazem parte do processo da evolução. Ou seja, estudar a evolução é perceber os fósseis do passado e o quanto nós mudamos para nos adaptar a esse meio ambiente, a esse local ao qual estamos hoje. Se você observar, né, o Australopithecus, que foi um homem primitivo, ele é bem diferente na sua estrutura do que nós somos hoje. Mas como sabemos que os dinossauros eles existiram?
Sabemos disso a partir desses profissionais, os paleontólogos, ou seja, quando eles estão em uma escavação, que nesse caso seriam os arqueólogos, que encontram uma ossada diferente, eles chamam os paleontólogos para que eles possam, de fato, estudar do que se trata, que tipo de animal é aquele. Muitos organismos eles vão desaparecendo, eles vão deixar rastros ou marcas nas rochas. Estes são estudados pela paleontologia, ou seja, quando os animais morrem, né, a parte mole desse corpo ela é dissolvida, e a partir do momento que ela é dissolvida, só fica mesmo o que nós chamamos dos ossos, que é a parte mais dura, visto que osso é feito de cálcio. E cálcio vem, né, da rocha calcária. E aí o que é que acontece? Esse osso simplesmente ele mineraliza entre as rochas, e quando descobrimos algo de novidade, aí os paleontólogos começam a pesquisar junto com os arqueólogos, e aí eles começam a perceber que naquela localidade, há muitos anos atrás, né, seres vivos viviam ali. É por isso que nós sabemos, porque já existem evidências de fósseis vindo de diversos animais, inclusive dos dinossauros. Mas vamos entender melhor essa questão dos períodos geológicos, como tudo aconteceu do passado ao presente em um filme. O planeta Terra surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. É muito difícil mensurar quanto tempo é isso, porque o tempo geológico é muito diferente do tempo histórico, que conhecemos melhor. O tempo histórico se refere à existência do homem, que surgiu apenas alguns milênios atrás. Se todo o tempo geológico, ou seja, a idade da Terra, fosse reduzida a um dia, as primeiras civilizações humanas teriam surgido nos últimos 3 segundos. O tempo geológico é dividido em éons, que são divididos em eras, que se dividem em períodos. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra surgia. No primeiro éon, Adiano, o planeta era uma esfera de magma em ebulição. Por isso o nome Adiano, que vem de Hades, que significa inferno. O éon Arqueano tem início com a formação das primeiras rochas depois de um processo de resfriamento da Terra. Neste éon, surgiram as primeiras cianobactérias, que começaram a oxigenar os oceanos. Depois veio o éon Proterozoico, quando este oxigênio começou a reagir com o ferro que havia no oceano. Assim se formaram os grandes depósitos minerais de ferro que são explorados por nós hoje. Só no fim do Proterozoico surgiram os primeiros seres pluricelulares. Estes 3 primeiros éons são chamados de pré-cambrianos e representam 88% de toda a existência da Terra. No nosso dia, duraria até 8 da noite. O próximo éon fanerozoico perdura até os dias de hoje, dividido em eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, que se dividem em vários períodos. O primeiro período da era paleozoica é o Cambriano, marcado pela explosão cambriana, uma grande diversificação dos seres vivos que eram restritos ao ambiente marinho. Os fósseis mais abundantes deste período são os trilobitas, um dos primeiros animais a possuir olhos e uma carapaça rígida. No Ordoviciano surgiram os primeiros peixes, que ainda não possuíam mandíbulas, os agnatas. Só no período Siluriano apareceram peixes com mandíbulas. Evento importante na história evolutiva dos vertebrados. Surgiram também as primeiras plantas vasculares que começaram a povoar o meio terrestre. No Devoniano, surgiram as primeiras florestas e a quantidade de oxigênio na atmosfera aumentou muito. Pequenos insetos e vermes começaram a viver fora dos oceanos. Surgiram os primeiros peixes com pulmões, que deram origem ao modo de vida anfíbio. No Carbonífero, predominavam grandes florestas alagadas com samambaias gigantes, ambiente propício ao desenvolvimento dos anfíbios e insetos. Alguns insetos desenvolveram asas, sendo os primeiros seres a voar. O período tem esse nome devido à decomposição da grande quantidade de matéria orgânica, que originou depósitos de carvão mineral explorados por nós hoje.
Os primeiros répteis apareceram no final do período, primeiros animais a botarem ovos, o que prova que o ovo veio muito antes da galinha. No Permiano, o clima da Terra ficou mais árido. No final do período aconteceu a maior extinção em massa da história da Terra. 96% das espécies desapareceram. No primeiro período da Era Mesozoica, o Triássico, surgiram os primeiros dinossauros e primeiros mamíferos de pequeno porte. O Jurássico foi o período do apogeu dos dinossauros, dos grandes saurópodes e dos pterossauros, répteis voadores. Surgiu também a primeira ave. No Cretáceo surgiram as primeiras plantas com flores, que contribuíram para o surgimento de animais como borboletas e abelhas. No final do Cretáceo, houve a extinção dos dinossauros, causada pelo impacto de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro com a Terra. A extinção dos répteis gigantes possibilitou, então, o desenvolvimento dos mamíferos. Na era em que vivemos, a Cenozoica, começa com o período Paleógeno, quando surgiram as primeiras baleias, aves modernas e primatas. Atividades geológicas deram origem a algumas das principais cordilheiras atuais, como o Himalaia, os Alpes e os Andes. No período Neógeno, a fauna passou a ser dominada pelos mamíferos, que se diversificaram e desenvolveram seu tamanho. Surgiram os primeiros hominídeos. No último e atual período, o Quaternário, o homem evoluiu até o estado atual. Começou a andar com duas pernas. O cérebro ficou maior. Dominou as ferramentas de pedra. Ampliou sua distribuição geográfica. Dominou o fogo. Dominou a agricultura e a população mundial começou a aumentar. Aqui estamos, mas a história da Terra não acabou. Todos os dias, espécies surgem e desaparecem. Gostamos de achar que o ser humano é o ápice da evolução. Mas a grande verdade é que estamos aqui há muito pouco tempo para nos considerarmos os donos do mundo, não é mesmo? Os recursos minerais. Olhe à sua volta e perceba os materiais presentes em sua casa. Você provavelmente vai perceber que os seres humanos usam diversos materiais, como metais, plástico, cimento e etc. E de onde tudo isso vem? Já percebeu? Posso revelar? Acertou quem pensou em recursos naturais. Realmente, tudo vem da natureza e o homem vai extraindo isso. Os recursos minerais, eles são extraídos a partir do extrativismo mineral. Jazidas, né? Por exemplo, a bauxita vai produzir o alumínio. Tranquilo até aqui? É esse alumínio que você tem em sua casa, é o alumínio que está diretamente relacionado à panela da sua casa, talvez ao portão da sua casa, enfim. Isso é extraído e é trabalhado na indústria, mas vem da natureza. Por isso é um recurso natural. Tranquilo até aqui? Então vamos seguindo. Os recursos naturais, eles são divididos em dois formatos. Os renováveis e os não renováveis. Os renováveis, eu coloquei aqui os animais, a água, a luz solar e o ar. Os animais, por quê? Porque nós exploramos o meio ambiente, mas nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, não é isso? E morremos. Mas o fato de morrer significa que outros nasceram. Então, é algo renovável, né? A sociedade vai se renovando, porque alguns vão falecendo e outros vão nascendo. A água é um recurso que se renova também. Ou seja, eu tenho a chuva, a água caiu. Mas quando o sol abre, a água evapora e transforma-se em nuvem de novo, para cair em formato de chuva posteriormente. Então, é um recurso renovável. A luz solar também é renovável. Eu vou ter dia e vou ter noite. Ou seja, se agora é noite, quando o dia raiar, olha o sol lá novamente. Depois transforma-se em noite e no outro dia eu tenho o sol. Então é renovável. E o ar também é renovável, né? Ele é purificado pelas plantas, mas ele é o tempo todo na atmosfera. Ele não acaba. Já os não renováveis, esses nós temos que ter cuidado, porque minerais você extrai,
Mas para a natureza produzir outro daquele modelo, tipo de mineral, ela não vai fazer isso de dia para a noite. Então, temos que ter cuidado com o que consumimos, né? Porque se você consome, nós consumimos atualmente esses minerais em larga escala. E aí onde está? Se eu consumo em larga escala, para extrair, eu posso até pegar, mas quem as produziu levou milhões de anos. Vocês viram aí no filme que passou, né? O petróleo é um deles, é um recurso, é um mineral fóssil, né? A gente costuma dizer que é um combustível fóssil. Por quê? Porque ele produz bastante energia. Ao mesmo tempo, ele foi produzido por restos de animais do passado. E aí, quando você consome, você não terá outro petróleo com tanta facilidade. Por isso, ele é um não renovável. Carvão mineral, do mesmo jeito. Tá claro isso, gente? Aqui eu deixo para vocês um para casa. Anote tudo no seu caderno. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!